Lindezas, bem-vindos ao Fan Comenta, eu sou o João e vou te falar que faremos aqui o primeiro vídeo de retrospectiva do ano no canal. Esse vídeo em específico vai ser sobre filmes, amanhã vai ter um sobre séries e no dia seguinte sobre animes, desenhos e animações em geral. E essa retrospectiva vai ser em rankings, os 5 melhores filmes e os 5 piores. E aqui duas regras para essa classificação. Primeiro, eu vou levar em conta apenas o conteúdo apresentado aqui no canal. Teve muita coisa que foi lançada, eu assisti e não trouxe, então desses aí eu nem vou mencionar. E o segundo e mais importante critério que eu vou utilizar para fazer a classificação é a diversão. O quanto eu fui pego pela graça da comédia, a tensão do suspense, o medo do terror e a empolgação da ação e assim por diante. Tá bom. E a lista de todos os filmes que eu mencionei tá aqui na tela agora para vocês. Foram poucos, apenas 13, quase um por mês. E como eu vou falar dos 5 melhores e dos 5 piores, vão ter 3 filmes aí que vão ficar no limbo, uma espécie de zona neutra. E se você quiser ver os comentários de cada um deles, eles estarão em ordem alfabética, como está apresentado aqui na lista e na descrição do vídeo. E vamos começar pela lista dos piores. Eu vou começar pelo que mais me agradou até aquele que me deixou irritado de vez. Tudo bem. E vamos começar pelo quinto pior filme, aquele que conseguiu tirar pelo menos alguns sorrisos de mim. Sargento Tenente Major Peçanha aqui. Peçanha, uma comédia brasileira muito inspirada no conteúdo e no estilo dos vídeos das esquetes curtas do Porta dos Fundos. Até tenta utilizar a forma utilizada nos vídeos aqui do YouTube, só que eu senti que eles exageraram demais no tempo da piada. Além dela ser muito longa, ela é muito explicativa. É como contar uma piada e ter que explicar o porquê que ela tem graça. E se você teve que explicar, ou a piada de fato não teve graça ou ela foi mal contada. E é o que eu senti aqui nesse filme. Mas, apesar de tudo, deu aquele sorrisinho de canto de boca aqui e ali que fez com que o filme ficasse aqui em quinto lugar. What is this? It's a goddamn zombie tiger. That's crossing the line. Agora, desse filme aqui pra frente, o negócio é só pra trás, assim, ladeira abaixo total. Army of the Dead, Exército dos Mortos, um filme do diretor que eu gosto bastante, o Zack Snyder, tem uma proposta até que interessante, porém é uma bagunça só, é uma salada de ideias que não tem muito pé nem cabeça e não é apresentada da forma correta, fazendo com que a gente sinta um pouco de raiva, não só do contexto geral, mas principalmente dos personagens envolvidos. A galera ali parece que precisa pegar no tranco. Muitas cenas acontecem que a gente se pega falando, fulano, faz tal coisa, tá na sua cara, é só fazer, é só falar, e a pessoa não faz. A sequência de atitudes burras e a falta de coerência entre aquilo que é determinado como importante, só que até o final do filme já ninguém mais lembra de mais nada, todo mundo ignora, são tão grandes que no final do filme a gente tem vontade simplesmente de não ter começado a assistir. Daí é o caramba, xará! E agora no pódio, o top 3, infelizmente são 3 adaptações de jogos, o que reforça aquela ideia, aquele mito de que fazer uma adaptação decente dos games para a tela de cinema é quase impossível. E a medalha de bronze vai para um filme que já teve 2 adaptações anteriormente, a primeira até que é lembrada com carinho pelos fãs, e essa daqui, pelos trailers que foram lançados, pelo curta, a cena de 7 minutos, se eu não me engano, iniciais do filme que foi lançada como uma espécie de tira-gosto pra gente que assistiu o filme, me encheu muito de esperança. Porém, quando a gente começa a assistir, a gente percebe que parece que tem 2 filmes que começaram a ser produzidos. Essa foi a sensação que eu tive aqui em Mortal Kombat 2021. Esse pequeno trecho de 7 minutos, que é a melhor cena do filme mostrando a origem do Scorpion, parece que foi escrita e dirigida por um time e o resto inteiro do filme foi escrito e dirigido por um outro, que não tinha nem noção do que tinha acontecido naquele primeiro 7 minutos. Sem contar que ter colocado um personagem novo, não só no filme, como também nos jogos, tentando fazer com que ele fosse a galera que nunca tinha ouvido falar desse universo, fez com que a trama criada ali fosse tão expositiva, tão exemplificativa, tão explicativa, parece que a gente está assistindo uma explicação de um manual de instruções. O que salva esse filme, pra mim, é o visual. Os uniformes estão legais, o filme é bem colorido, os fatalities são bem executados e é só isso aí mesmo. On our 6! Holy. Já a medalha de prata vai para esse aqui, que a galera envolvida já tem um histórico bastante perturbador em relação à adaptação de jogos. Mila Djokovic volta a estrelar um filme inspirado nos games, dessa vez Monster Hunter. Depois de tudo que ela aprontou na saga Resident Evil,
Eu tinha esperanças de que para um projeto nesse naipe, desse estilo, ela não voltaria mais, só que achei errado. E o foda desse filme aqui é que nem pelos trailers ele convencia de que seria algo empolgante. Pro orçamento de um projeto desses aqui, os efeitos especiais dos monstros deixou a desejarem bastante. Não tão incomparado com o filme do primeiro lugar. Só que algumas cenas desse trailer, por exemplo, essa daqui, o cara tá fazendo mira com o olho fechado, desse tipo de coisa, já fez a gente ficar com o pé atrás, assim, os dois, na verdade. E quando a gente começa a assistir, a gente vê que as coisas acontecem simplesmente porque sim. Tentam transmitir pra gente uma espécie de ameaça que na verdade é só conseguir sentir em 2-3 minutos, que é quando aquelas espécies de lagartixa, aranha, sei lá que é aquilo, leva a galera pro seu ninho, que é praticamente a cena mais escura. E depois existe ali uma série de facilidades e inconvenções que, olha, é difícil ter visto em algum outro filme nesse gênero. O conflito entre os protagonistas, da mesma forma fácil com que começa, termina. E para os fãs dos jogos, só no finalzinho vai ter ali coisa de uns 5, 10 minutos no máximo de fanservice e elementos que de fato evidenciam que o filme se trata do universo de Monster Hunter. E a medalha de ouro, que também deve merecer framboesa, abacaxi, jaca de ouro, é Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City. Esse filme aqui é um manual de como não fazer uma adaptação de jogos muito mais avançado do que todos os outros filmes da saga da Alice, do Resident Evil, do Projeto Alice, que é estrelado pela Mila Jovovich, pelo simples fato de que aquela saga ainda consegue tirar uma emoção ou outra da gente. Se nós ignorarmos o fato de ser do universo Resident Evil, tirar os personagens, se torna um filmezinho de ação divertido lá pra assistir na sessão da tarde, tela quente, algo desse tipo. Agora, Bem-vindo a Raccoon City acertou, como eu disse no meu vídeo de comentários, em apenas 2 ou 3 coisas. A ambientação, eu achei a delegacia legal, achei a mansão Spencer legal. Ponto. O nome dos personagens, porque se errar nisso pode parar, e a cor da jaqueta da Claire, porque nesse filme aqui só faltou ser de qualquer outra cor a não ser vermelho. Do resto, é uma narrativa sem pé nem cabeça. Parte do elenco está numa mansão longe pra caramba, a outra galera do elenco tá numa cidade, e de alguma forma, através de um túnel subterrâneo que não é explicado, não é mostrado, simplesmente acontece, a galera se encontra na batalha final. E por falar nesses times, nesses personagens, praticamente nenhum deles corresponde aos personagens que nós estamos acostumados. Então, para quem é fã e bate o olho no personagem Wesker, Jill, Chris, Leon, a gente não identifica esses personagens. Olha lá, até os passarinhos estão xingando o filme. E para quem não conhece e caiu de paraquedas, vai sentir que o filme ele é muito corrido, nada é explicado e as pessoas simplesmente sabem das coisas porque sim, pura conveniência. A forma como a Claire lida com as coisas depois que a pessoa lá no começo do filme é atropelada, ela praticamente cria toda a sua teoria da conspiração depois de conversar com um cara na internet, chat da UOL, se pá. Não passou nenhum tipo de credibilidade em relação à forma como ela se preocupa, na forma como ela está motivada a acabar com os planos da Umbrella. Nada nesse filme convence, prende, a gente simplesmente pede pra acabar logo e quando acaba de um jeito preguiçoso. Acho que essa é a palavra que dá pra usar. Preguiça. Porque eu achava que não dava pra piorar, mas ver a galera saindo daquele túnel e simplesmente aparecendo Resident Evil, o logo, foi, olha, a cereja do bolo. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Mata. Mas agora vamos falar de coisa boa, os 5 melhores filmes apresentados, comentados aqui no canal. O motivo de eu colocar o Snyder Cut aqui em 5º lugar é porque eu, como fã exagerado de Liga da Justiça e principalmente desse Snyderverso criado pelo Zack, fez com que eu criasse muita expectativa. Ou seja, eu me auto-sabotei, porque quando eu fui assistir e não foi exatamente o que eu esperava, eu senti que o muito que foi me oferecido se tornou pouco. São mais de 4 horas de filmes, tem uma porrada de cenas novas, uma porrada de cenas divertidas, empolgantes. Só que se a gente pegar no agregado, muita coisa já tinha sido revelada em trailers, em teasers, em pequenos frames de promoção, em até algumas imagens vazadas. Então vamos supor aqui uma cena de 10 minutos. 7 deles eram de novidade, porém, pelo cenário apresentado, a gente já sabia que nos últimos 3 minutos apareceria algo visto já nos trailers, fazendo com que esses 10 minutos no total fossem muito familiares, como se a gente já tivesse assistido e estivesse esperando só a novidade. Por isso que, apesar de eu ter gostado muito, apesar de eu ter me emocionado com o filme,
Desses melhores que eu selecionei, esse aqui foi o que menos me divertiu. Já Godzilla vs Kong sentiu basicamente os mesmos efeitos, praticamente todos os filmes dessa lista aqui sofreram com esse fato de trailer daqui, trailer de lá, imagens promocionais, pequenos frames, teasers, porém, ninguém nunca tinha visto uma versão de Godzilla vs Kong como já tinham visto uma versão de Liga da Justiça. Então, apesar de tudo já ter sido mostrado previamente, as novidades eram grandes. E eu lembro muito do hype criado, poxa, a maior luta de titãs, dos maiores monstros, os mais famosos monstros vão finalmente colidir, lutar entre si em uma qualidade muito superior às feitas já no passado, obviamente. E eu lembro também de como ficou muito dividido o time Kong e time Godzilla, principalmente pela sequência de trailers lançados. O primeiro focava no Kong, dando um baita de um soco no Godzilla naquele porta-aviões, fazendo o lagartão dar uma desequilibrada. Todo mundo do time Kong falou, olha só, o gorilão vai deitar uma lagartixa na porrada. Porém, quando veio o trailer 2, mostrou o Godzilla revidando, mandou um tapão de mão aberta no queixo do Kong que fez o bicho cair de vez. E aí a galera do time Kong falou, vai ter macaco assado no jantar. E depois o time Kong voltou a revidar, só usa poderzinho quem não se garante na porrada. Então eu gostei desse clima criado pelo filme, me divertiu bastante não só o filme em si, como também os bastidores, por assim dizer. E na cena final de luta envolvendo os três personagens, ainda que se passasse em boa parte à noite, tem bastante brilho, fazendo com que tudo ficasse muito fácil de entender o que estava acontecendo. E quando o negócio fica mais claro, melhor ainda. Achei que foi um filme com um começo, meio e fim até que dignos desses dois titãs. Who are you, Gabriel? Agora, a medalha de bronze em terceiro lugar fica aqui esse suspense, esse terror, porque assim, me cativou de uma forma que fazia tempo que eu não sentia em um filme desse gênero. A forma como a tensão e o mistério são construídos faz com que a gente se transforme também em uma espécie de detetive. A gente fica caçando os easter eggs, as pistas, a gente começa a prestar atenção no cenário como um todo e no diálogo das pessoas para poder tentar identificar se o que está acontecendo é realidade, é fantasia, é um monstro, é um espírito, é um alter ego. Todas essas opções são bem colocadas na mesa para a gente tentar identificar o que é que está acontecendo. E a forma como a resposta é apresentada para a gente é chocante, impactante, é uma coisa assim que prende a gente fala, caraca, velho, que é isso? E o filme se torna ainda maior depois que você faz uma pesquisa e percebe que o que foi apresentado realmente existe no mundo real, coisa que eu gosto bastante. Mas calma, existe no mundo real sim, só que como é adaptado para um filme, que é uma ficção, o negócio é levado à terceira, quarta, quinta potência. Então existe aqui, só que não nas mesmas proporções apresentadas no filme. E essa revelação foi o que fez esse filme chegar aqui em terceiro lugar. Olá, Peter. Já a medalha de prata pode criar uma espécie de rebuliço, vocês podem não concordar comigo, mas fica com Miranha sem volta pra casa. Esse filme aqui também sofreu os mesmos efeitos lá de Godzilla e de Liga da Justiça Snyder Cut, porém, eu acredito que o hype para esse filme aqui estava muito maior mesmo em comparado aos outros dois. Até porque seria a junção, o Aranhaverso em live action, coisa que a gente achou que nunca aconteceria. Da mesma forma que a gente achou que nunca aconteceria o Snyder Cut, beleza. Só que nós já tínhamos assistido uma versão daquela Liga da Justiça e uma versão do Aranhaverso, uma versão dos três personagens principais e de seus vilões juntos, a gente nunca tinha visto. Então, por mais que muita coisa já tenha sido mostrado em trailers e vazamentos, as novidades aqui do Sem Volta Pra Casa eram muito maiores. E claro, todo mundo ali foi assistindo na expectativa de querer ver quais teorias apresentadas na internet estavam certas ou a mais próximas de estarem corretas. E obviamente ver se o Aranhaverso de fato ia acontecer, e aconteceu de uma forma que fez o cinema explodir. Foi quase uma versão de Ultimato. E além de toda a diversão e emoção que esse filme transmitiu, eu gostei muito de como ele funcionou como uma coisa só. Não necessariamente você precisa assistir os outros filmes para entendê-lo, só que ter a bagagem dos anteriores faz as emoções e easter eggs serem muito maiores nesse filme aqui. E é por isso que ele está em segundo lugar. Let's get it. This is suicide. Well, that's kind of our thing. Agora, a medalha de ouro vai para esse filme aqui que eu realmente não esperava colocar na lista, ainda mais em primeiro lugar.
O Esquadrão Suicida ou Esquadrão Suicida 2 foi um filme assim que me surpreendeu do começo ao fim, me fez assistir o filme o tempo todo com um sorriso no rosto, as piadas são bem encaixadas, as cenas de ações são impactantes, o gore, a violência é necessária para esse tipo de contexto de filme de personagens e ela é presente. E finalmente a história faz sentido, tudo acontece por um motivo e não apenas porque sim. E esse filme ficou em primeiro lugar porque a maioria dos personagens ali ninguém conhecia. A Liga da Justiça, todo mundo já conhece. Os Homem-Aranhas, todo mundo já conhece. Agora, nesse filme aqui a gente conhecia o quê? 2 ou 3? Arlequina e Boomerang? E desses que a gente conhece, metade deles já morre logo no começo do filme. E depois disso é uma surpresa atrás da outra, tanto na parte da comédia quanto na parte da ação. E lindezas, tenho que confessar pra vocês, quando um filme consegue fazer esse equilíbrio de comédia e pancadaria, aí eu me divirto muito e por isso que esse filme aqui está em primeiro lugar dessa minha lista. Eu gosto de você. Mas e vocês aí que assistiram todos esses filmes aqui, ou a maioria deles? Concorda ou discorda comigo? Qual seria a sua lista? Qual a sequência que você colocaria? Qual o filme que você mais gostou esse ano? Tem algumas menções honrosas que eu gostaria de fazer, como por exemplo, O Último Matrix e Cruella. Gostei bastante deles, só que também não foram exatamente o que eu esperava. Cruella tem um visual sensacional, uma trilha sonora incrível, uma narrativa muito boa, só que a hora que eu comecei a comparar com os outros filmes, não me divertiu tanto. Matrix, a mesma coisa. Só que eu ainda achei que ele surpreendeu menos do que o Cruella. Sim, eu gostei bastante de Matrix, só que ele não é tão impactante quanto os outros filmes quanto eu esperava que fosse. Então eu queria fazer esses dois comentários aqui e depois eu quero ver quais são os seus comentários. Deixa aqui embaixo a sua opinião, bora trocar uma ideia. Depois, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar ligado para ver o próximo ranking de séries e depois de animes também feitos aqui de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!